E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jota e bom, no vídeo de hoje eu tô trazendo um vídeo falando da Taurus, uma ação aí, uma empresa brasileira aqui de armas, uma empresa gigantesca que tá presente no Brasil há muito tempo, tá presente também nos Estados Unidos e que eu acho que ainda tem um potencial de crescimento muito grande. Mas vamos analisar ela direitinho e tudo mais, e eu quero ver o que vocês acham da Taurus e qual a opinião de vocês em relação ao governo atual junto com ela, sabe? Em atuações em relação às armas e tudo mais. Deixem nos comentários e bora começar a análise. Daquele jeito que eu sempre gosto de fazer, gosto de ler um pouquinho aqui as informações sobre a empresa, tá? Só que fala que a Taurus Armas é conhecido como Taurus, né? É uma das principais empresas do país no setor de bens industriais, com destaque de atuação na área de armamentos e munições. Iniciou a atividade em 1930, tá? É a principal empresa produtora de armas de fogo no país. Basicamente é uma das únicas que se destaca assim em relação a isso, tá? Como eu falei, a Taurus é a atuação em todo o território nacional e tem atualmente 3 fábricas localizadas no Brasil e uma fábrica localizada nos Estados Unidos, tá? Exportando para mais de 70 países. Então, assim, é uma empresa que é gigantesca, tá? Ela produz não só armas, mas como também munição, produz muita munição para o exército brasileiro. Então, assim, é uma empresa que, por exemplo, surge uma guerra Brasil e Venezuela, a ação dessa empresa que vai lá nas alturas, sabe? Então, assim, é uma empresa que talvez valha a pena o risco de ter ela na carteira, né? Porque a gente pode sofrer com coisas do governo e tudo mais. Mas os principais compradores da Taurus não estão no Brasil, né? Estão no exterior. Chegando aqui no relatório do quarto trimestre de 2022, vamos dar uma analisadinha nos números e tudo mais. Basicamente, destaques operacionais e financeiros, tá? Fala aqui que a produção total foi de 1,8 milhões de unidades em 2020, nesse trimestre, né? A receita líquida de 2,540 milhões, então mais de 2 bilhões aí de receita líquida. Lucro bruto 1,160 milhões, muita coisa também, uma margem de 45%. O EBITDA atualizado 795 milhões, com a margem de 31%. E o lucro líquido 520 milhões, com margem de 20%. E investimentos 213 milhões, bastante coisa de investimento. Basicamente, olhando os indicadores aqui, vamos dar uma comparada em quarto trimestre 21 com o quarto trimestre 22. Receita operacional 597, baixou um pouquinho em relação a 2021. Lucro bruto 234, também deu uma quedinha, tá, em relação a 2021. Mas isso principal é porque você pode ver aqui, ó, se a gente compara o resultado de mercado externo, você vê que teve uma queda gigantesca. Isso é por causa da recessão lá fora, né? O mercado externo influencia demais aqui dentro do Brasil. E que a Taurus ia ser diferente, que exporta muito. Então teve uma queda gigantesca nas exportações e isso influencia no resultado da empresa. Pode ver que aqui dentro do país até teve um aumento. Então, por enquanto, as políticas do governo não estão afetando. Vamos ver como é que vai ser pela frente. Margem bruta deu uma queda também, 39%. Lucro líquido, 121 milhões. Em 2021, 207. Uma quedinha de 41%. E EBITDA também caiu mais da metade, 166. A margem também caiu. E a dívida líquida também caiu. Isso é bom. Eu não vou ficar lendo relatórios. Comentário de gestor e tudo mais. E isso aí vocês leem aqui. A gente vai olhar os indicadores, olhar o básico, ver se a empresa está bem estruturada e tudo mais. O que o CEO da empresa vai falar, aí cabe ao acionista ali. Então, a minha função aqui é só repassar para vocês que tá tendo aqui no relatório de mais importante, tá bom? Produção de armas caiu bastante. A gente pode analisar. É o mesmo período, né? Em quarto trimestre de 2021, 555, tá? Em milhões, tá? E agora 328. Pode ver que a produção no Brasil caiu bastante, mas pesou bastante também foi a produção dos Estados Unidos. Caiu demais. Pode mostrar aqui, o gráfico mostra uma queda de 18% em relação a 2021 a 2022. Então, assim, isso é por causa do cenário lá fora. O volume de vendas, ó, também teve uma queda de 30%. Receita operacional líquida, 820,3 em 2021, 597,9. Quedinha bem grande. E a gente pode olhar que armas e acessórios é o principal responsável pela receita da Taurus. Capacetes e outras coisas, você representam só quase 6%, então é muito pouquinho. E a receita operacional líquida anual, mesma coisa, tá? O principal é arma e acessório. Se a gente for olhar, ó, comparando os dois mercados, teve uma queda, mas o principal é, o Brasil continua estável. Se a gente for olhar, o Brasil continua estável. O problema é quando a gente vai analisar o exterior. No Brasil a gente teve um aumento de 2,5% e no exterior, Estados Unidos caiu quase 40%, e em outros países mais de 40%. Então é assim, você vê que como o cenário lá fora não tá favorável, as pessoas vão gastar menos dinheiro, as empresas de lá vão gastar menos dinheiro, a Taurus acaba sofrendo um pouco. Você vê que no Brasil ela tá bem estável, a produção de arma dela e tudo mais, até teve um aumento. Então assim, o cenário brasileiro, a gente pode dizer assim que tá um pouco melhor do que lá fora, por enquanto, né? 2022 era outro governo, outro modo de pensar. Atualmente eu acho que a tendência é a gente sofrer cada vez mais igual ao exterior. Novamente, ó, receita operacional líquida, a gente for lá
anos, olha o tanto que cresceu em 2021 no Brasil. E olha a queda que teve nos outros países. Então, assim, você vê que o Brasil tava em crescimento gigantesco. E eu acho que agora vai dar uma freada. O EBITDA também, se a gente for lá 2021, quarto trimestre para 2022, teve uma queda de 10%. Principalmente porque em relação ao mercado exterior, né? Os efeitos do mercado interno, a gente só vai acabar vendo mais pra frente. A gente tá em março ainda. Acho que lá para julho, agosto, a gente começa a ver os reflexos do que as medidas atuais vão influenciar nessa empresa. Não só nela, como todas as outras. Eu acho que, eu falo para vocês, em fundo imobiliário a gente demora 2, 3 meses para ver resultado. A ação é 4, 5 meses. Então, tipo assim, tem uma medida hoje, até ela chegar no seu bolso, demora 6 meses. É um trimestre, é um semestre praticamente. Então, assim, é muito cedo ainda pra gente. Aqui, olhando o quarto trimestre do ano passado, uma outra situação, como eu falei, um outro governo. Então a gente tem que ficar de olho. O lucro líquido também é uma queda grandinha. Olha só, 206 para 121. Mas é uma empresa que no passado já deu muito mais BO. Olha aqui, menos 59. Então é uma empresa que dava prejuízo. Foi se recuperando e olha onde que ela chegou, sabe? A gente vê muito isso. 2021, pós-pandemia ali, eu acredito que se não tivesse a pandemia, o Brasil tinha entrado numa crescente gigantesca. Eu acho que a tendência agora é só diminuir, continuar descendo cada vez mais. Mas assim, ó, análise superficial por cima. Mas é isso, né? Tipo, a gente passou por um momento de crise, tava voltando e eu acho que agora a gente volta pra essa tendência. E a gente vê, basta olhar todos os gráficos de empresas, você vê que lá as empresas que estavam se organizando certinho e tudo mais, tava tendo essa tendência de crescimento. Todas as ações que eu trouxe até hoje, ela tava nessa tendência de crescimento. E agora a gente vai começar uma tendência de baixo. E se a gente aprender com nossos erros, eu acho que lá na frente a gente pode reverter essa curva e voltar a subir e conseguir chegar num resultado ainda mais alto. Basta a gente tomar as decisões corretas. E vocês sabem do que eu tô falando, né? Basicamente aqui mostra o perfil da dívida, tá? Teve uma queda gigantesca em relação a 2020, esse atual de 2023, e para 2024 vai ter uma queda maior ainda. E o grau de alavancagem da dívida tá diminuindo cada vez mais. Então, assim, pode ver aqui, ó, 2018, olha o que ela representava. Era muito alta essa dívida. E agora já tá bem baixinho em relação ao EBIT. Então a gente pode ficar bem tranquilo em relação a isso, tá? Bom, pessoal, do relatório é aquilo. Vamos dar uma análise agora nos gráficos aqui e tudo mais da Taurus e vamos ver como é que ela tá, beleza? Basicamente o valor atual dela é R$14,20. Óbvio que eu tô olhando a TASA 4, tem a TASA 3, mas não gosto da TASA 3. Tem alguns números que eu gosto mais, eu gosto menos. A ação é mesmo, o que vai mudar é a questão de liquidez, porcentagem de dividendo que vai receber, mas é uma diferença muito pouco, mas isso aí é a escolha de vocês. Dividend yield, 11%. Tem que dar deixar um ponto de interrogação aqui, exclamação, que basicamente a TASA 4, se a gente for olhar o gráfico de dividendos, Lipa antes de 2020, nos últimos anos, ela não tinha distribuído isso tudo aqui de dividendos. Então, assim, é um negócio não recorrente. Aconteceu esse ano, pode ser que aconteça no próximo. Então, assim, cabe a gente ir observando tudo mais. Não venham com a visão de, pagando 11% é uma ação de dividendo. Não é uma ação de dividendo. Ela tende a pagar ali, mas como eu falei, aconteceu nos últimos meses, mas não dá pra saber se vai ser algo frequente. A mínima de 12 das últimas 52 semanas, R$12,08 e a máxima 24. Pode ver que ela começou ali custando R$2, bem baratinho assim, tal, 3, tudo mais. E aí, ó, 2020 cresceu, chegou a custar até 26 e agora tá nessa quedinha aí de novo, basicamente o preço que tava em 2020. Então é assim, cabe a nós ir analisando, ver o potencial de crescimento dessa ação. Basicamente, tag along 100%, aquilo que eu gosto, liquidez um pouco baixa, 9 milhões, mas né, a gente releva. Uma coisa que eu gosto de olhar aqui, que tem no Status Invest, é em relação ao payout. Pode ver que ali a média dela tá de 30%. Por quê? Pode ver que era uma ação que teve prejuízo, começou a ter um pouquinho de lucro, teve um pouquinho mais de lucro, conseguiu um bom de lucro, distribuiu um pouco pro vento, e agora, ali em 2022, ainda não anunciou nada. Então, cabe a nós esperar, né, pra ver. Então, assim, como eu falei, não é uma ação que vai todo mês ali vai estar te pagando dividendo, não. É uma ação com potencial de valorização, uma ação para você ter na carteira. É um setor diferenciado, uma das poucas boas empresas de armas do Brasil. Então, assim, é um cenário diferente, não é o foco no dividendo. A gente pode olhar o gráfico de dividendo aqui, ó. O último dividendo que ela tinha pagado tinha sido em 2013. Então, pagou aí em 2022. Vamos ver se ela vai pagar de novo esse ano, que é a expectativa. E para os indicadores. Taurus é o seguinte, eu não vou olhar a média de todos os indicadores, porque eu sempre olho a média. Mas, por exemplo, se a gente for olhar a margem líquida, olhando a média, a margem dela é muito baixa. Porque, olha só, passou por momentos complicadíssimos em questão de dívida e tudo mais. Principalmente por daquela crise que a gente teve no Brasil, ela não conseguiu se recuperar. E agora ela tá voltando aí. Então, assim, a média dela é péssima. Mas eu acho que cabe olhar o momento atual, sabe? Ver como que a empresa tá. Atualmente
atualmente uma dívida muito baixa, tem um lucro muito bom, depende muito do mercado externo. Então, assim, obviamente que a cabeça da galera hoje em dia em relação a armas, por mais que o governo pode tentar dificultar, é totalmente diferente. E falar pra vocês que o lucro, assim, vamos dizer assim, de pessoa física comprando arma é muito baixo. Então, assim, são outros fatores, sabe? Não basta olhar apenas pelas notícias. Mas vamos dar uma olhadinha nos indicadores aí. O PL, que é o que eu sempre gosto de olhar, 3,47. Pra mim tem que estar abaixo de 15, tá? Mas tá aceitável. PVP 1,66. Um pouquinho acima, mas pra ação tá aceitável também. Dívida líquida 0,24. Pode ver que essa dívida chegou a ser 27, olha aqui, 17. Então tá caindo cada vez mais. Eu acho que a tendência é se manter baixa e praticamente zerar isso daí. Margem líquida 20%. Pode ser que a média dela lá para 2017 passou por um monte de X, agora tá mais tranquilo. Então 20% é uma margem muito boa. O ROI 50% atualmente, tá? Já chegou a ser muito negativo, muito positivo. Então tem essa valorização. O ROIC 34,88 e o CAGR 29,58. Indicadores muito bons. Vamos dar uma analisadinha na planilha. Chegando aqui na planilha, como eu falei, tem tag along 100%, muito bom isso. Liquidez 9 milhões, um pouco abaixo. A taxa 3 pode ser que tenha um pouquinho mais de liquidez. O PL 3,47, aceitável, eu gosto de menos de 15, então tá bem descontado. Preço sobre valor patrimonial 1,66, aceitável. Tá um pouquinho abaixo, acima do que eu gosto, mas ainda é aceitável. A dívida líquida, sobre a dívida do EBIT 0,24, bem baixo. Margem líquida 20%, o ROI 50%, então muito alto. O ROIC 34,88, CAGR 30%, como eu falei, tem que ser sempre acima da, eu gosto sempre que seja acima da Selic, então aceitável. E o dividend yield dos últimos meses 11%. Então é assim, questão de dividend yield é o que eu falei pra vocês, cabe analisar e tudo mais. Minha opinião sobre a Taurus, qual a minha visão do futuro, tudo que eu falar aqui não vai ser uma recomendação, é a minha visão, vocês usem ela pra formarem a visão de vocês, acrescentar informações e vamos lá. Taurus é uma empresa assim, de armas, armas é um assunto muito complicado no Brasil, porém no mercado externo ela é muito forte. Pode ver lá que a maior parte da influência do lucro dela e tudo mais é tudo do mercado externo. Então é assim, é muito importante isso. Senão fica totalmente preso a um cenário brasileiro, entendeu? Além do mais que o cenário brasileiro de pessoa física não vai influenciar tanto na questão da Taurus e tudo mais. Pode influenciar no valor das ações, mas assim, em questão de lucro pesado mesmo, a influência é muito pequena para tanta preocupação que a galera fala. Porque aquele negócio, o governo atual, ele não gosta de, eles querem passar essa visão de que a arma gera problemas e tudo mais e quer limitar o acesso a armas. Isso, de uma forma ou outra, vai impactar a ação. Mas eu não acredito que seja da maneira que como as pessoas vendem. Questão que no Brasil atual, de uns anos pra cá, e sei lá, acho que desde sempre, as pessoas sofrem demais. Tá num momento de crise, fala assim, não vale a pena investir aqui porque não tem futuro e tal. E aí você olha aqui, a gente passa por um momento mais ou menos, a Taurus a R$2. Com certeza os comentários eram os mais negativos possíveis. Você vê que é uma ação que chegou a 26, ou por exemplo, na época de pandemia ali, estão 2,40. Aquela queda gigantesca que teve na pandemia. E o pessoal todo negativo. E você sabe que passa, sabe? Pro futuro tudo muda. As coisas passam. Então, assim, não vale a pena ficar totalmente preso. Porque o governo Lula não gosta de armas, vai proibir essa ação e vai despencar. Ok, pode ser que aconteça isso. Mas eu acredito que o principal fator vai ser fator externo, recessão mundial, outras coisas, sabe? E eu acho que você tem que aproveitar uma oportunidade. Eu gosto mais de olhar gráficos, de mostrar gráficos de ações, de fundos imobiliários, porque eu acho que mostra, assim, você tem a oportunidade de fazer o que você não fez no passado, sabe? Como se fosse uma segunda chance. Cara, no longo prazo, eu acredito que todas as ações brasileiras tendem a crescer muito mais. Eu acho que o momento, assim, esses 4 anos do governo atual, eu acho que não dura mais que isso, tá? Vai ser um momento de, assim, que a gente tem pra quem investe em ações, quem é resiliente pra continuar crescendo. Então, assim, vão ser um momento de risco que vai ser muito baixa. A gente tá começando agora o governo, então, assim, a Taurus que tá custando 14 pode custar 5, mas eu acho que pro futuro, eu acho que reserva coisas muito grandes pra gente, sabe? Uma análise de micro e macro de economia, assim. Então, assim, momentos ruins todos os países vão passar, o Brasil passa por momentos muito ruins. Se a gente for ficar esperando o melhor momento de investir, você sempre vai comprar ação cara. Se você é um tipo de pessoa que se você espera não ter nenhum problema no mundo pra você comprar ação, pra você investir ou até mesmo um negócio, infelizmente você vai estar diminuindo demais sua capacidade de crescimento. Aqui mostra, se você é aquele pessoa que, eu gosto de comprar quando tá tudo certo, teria pagado aí R$26 uma ação da Taurus e hoje tá custando 14. Então é assim, cabe em cada um de nós analisar. Essa é a minha opinião. A Taurus é uma empresa muito boa, potencial de crescimento muito grande, já que é uma das principais empresas brasileiras desse setor e tem uma grande influência no mercado externo. Os indicadores dela são todos perfeitos. Tem essa relação do dividend yield que não paga tanto, mas eu não sei como é que vai ser. Às vezes nos próximos anos ela lucrando mais
a tendência é aumentar. E os indicadores dela estão perfeitos. É dívida controladinho, tudo controladinho. Então é assim, não vale a pena, eu acho, vocês ficarem sofrendo demais por algo que talvez nem aconteça, sabe? Não vale a pena ficar lendo notícia, se posicionando contra o governo X, governo Y, sabe? Porque no final, quem investe mesmo, quem vai estar analisando tudo vai ser você. Então para de ficar lendo notícia, o Brasil vai virar Venezuela, virar Argentina, tudo mais. Mano, não se preocupa com isso não. Foca no que você pode controlar, que é estudar as ações, escolher a que tem o melhor indicador. E cara, a Taurus está totalmente indicada a ter um bom cenário de crescimento e tudo mais. Mas pode ser que isso tudo mude e comece a dar prejuízo. Mas infelizmente são coisas que a gente, investidor, não consegue controlar. Se você for querer começar a adivinhar, não, vou comprar agora não, então pode ser que vai cair muito mais. Se você for querer brincar de adivinhação, infelizmente eu acho que esse mercado não é pra você, tá? Tem que comprar, analisar direitinho, pô, bate com todas as minhas estratégias, tá tudo controlado, não gosto de bons dividendos, sei que lá, tal, vou comprar. Mano, se a empresa cair 100%, tem uma reviravolta, não tem que ficar triste. Óbvio que é muito ruim perder dinheiro, mas eu acho que tem que acreditar nas estratégias, sabe? Se você tá fazendo a coisa certa, não tem por que você ficar triste ou alguma coisa. Vão acontecer coisas na sua vida e no mercado de ações que não dá pra controlar. Bom, acho que eu me alonguei demais, né, em relação a isso, mas já falei, a Taurus é uma empresa boa, acho que vale a pena sim uma análise. É isso, acho que espero que isso aqui tomou um pouquinho do vídeo e tal no final, mas eu acho que vale a pena esse desabafo. Tá vendo muita gente sofrendo, tanto nos fundos imobiliários como nas ações, tipo assim, vai cair mais, não vou comprar agora porque vai cair mais, esse governo aqui vai quebrar tudo. Assim, vai ficar esperando, vai deixar o trem passar mesmo e não vai investir e tudo mais, mano, complicado, sabe? Eu acho que por isso que a gente tá nessa situação desse país atual. Pessoas sofrem demais por coisas que elas não podem controlar, e nas coisas que elas podem controlar, elas não tomam decisões corretas, porque ficam preocupadas demais com as coisas que elas não podem controlar. Mas, espero que vocês tenham gostado, tamo junto aí, até a próxima e falou!